Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Mais uma vez estamos na nossa escola bíblica. Amém, Jesus. Para aprendermos com a santa palavra de Deus. Amém. E com o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Nós, na verdade, irmãos, a cada tempo que vai se passando, adquirimos conhecimento, experiência. Uns são provados, né? Outros, na verdade, são despertados, e assim o Senhor vem fazendo grandes coisas no meio do povo, né? Hoje nós iremos estudar um assunto baseado em Romanos, capítulo 1, né? Sobre coisas dos últimos dias, né? Os ídolos dos últimos dias, né? Os ídolos atuais, os últimos dias, que estão em pauta, né? Eles, na verdade, precedem a ruína do povo do Senhor. Enquanto muitos estão pregando um arrebatamento em massa, nós estamos avisando que o pecado precede a ruína. E a idolatria dos últimos dias, idolatrias que muitos de nós pregadores, não afirmamos para as pessoas que elas precedem a ruína. E precisamos enxergá-las e nos convencer delas. Porque se todos nós, nos dermos conta de que coisas que estão acontecendo no meio do povo evangélico precedem a ruína, Deus, por sua infinita misericórdia, quem sabe, livrará os mais piedosos do que está para vir, porque Ele é amor, e o seu amor nos constrange a isto, a pregarmos a santa palavra. Precisamos pregar enquanto tivermos fôlego de vida. Mesmo um pouco rouco, nós precisamos pregar. Não podemos ficar sem falar. Quando Deus nos comunica que Ele verdadeiramente está insatisfeito e que precisamos anunciar aos ouvidos dos seus filhos a sua mensagem, examinando, conferindo com as Escrituras, nós não podemos relaxar, devemos encará-la, devemos crer, porque por amor de nós, por amor dos escolhidos, aos que Ele chamou, separou, Ele então irá corrigir, exortar, mesmo que muitos não precisam receber duras correções, pois há irmãos que são como cordeiros, que na verdade inclinam-se à voz do Senhor quando o Senhor fala. Outros terão a necessidade de padecer mais, por seus corações serem muito inclinados às coisas desta vida. O ser humano já nasce com o coração inclinado às coisas da vida. Quando nós pregamos que é preciso haver conversão, mediante ao entendimento da verdade, mediante a fé, mediante o toque do Espírito Santo, é porque o homem é cheio de usos e costumes desde a sua meninice, que nesses usos e costumes ofendem ao Senhor. Eu tenho dito nesses últimos dias sobre a dor de Deus. Ninguém sente a dor de Deus. Ninguém sente a dor de uma pessoa que está lá no leito, no hospital. Alguém tem algum parente que está com câncer, com alguma enfermidade, você sente a dor dele? Você não sente. Não é na sua carne. Você sabe que ele está sofrendo, mas sentir o que ele está sentindo, você não sente. Você só sente quando é contigo. Quando a dor te apanha, quando uma forte dor de cabeça, quando seus ossos doem, você passa a pensar nas outras pessoas que sentem a mesma coisa. Mas quando você está com saúde e gozando a vida, é tendência nós não ligarmos muito para a aflição das pessoas. Então é necessário o Senhor provar o seu povo nesses últimos dias
com duras aflições que estão chegando aí. Nós estamos acompanhando a mudança dos governos, tanto do mundo todo quanto do nosso país. Eu não posso deixar de falar para vocês, senão vocês começam a sonhar com o mar de rosa onde nós vivemos. Nós levamos a vida naturalmente, trabalhando, cuidando do nosso lar, mas precisamos estar atentos aos acontecimentos, porque eles precedem as ruínas. E o que precede essas coisas são as transgressões. Quando nós estudamos sobre elas, não devemos nos sentir coagidos ou acuados num canto com uma espada na garganta. Devemos prestar atenção nos estudos para que nós não sejamos pegos de surpresa e não sejamos achados enquadrados nas transgressões. É para isso que eu estudo. Quando existe, por exemplo, o surto de uma doença, logo existe o conselho, né, dos médicos sobre a prevenção, dos bons médicos, né, os não carniceiros, porque os mercenários, que na verdade pensam no dinheiro, e do dinheiro pensam em mais doença, eles não vão querer te dar uma orientação perfeita. Mas a verdade é que, assim como os bons médicos, Deus, Ele avisa para nós tomarmos as devidas, né, atitudes, para nós não sermos enlaçados nos momentos difíceis da nossa vida. Ora, só é necessário Deus trazer aflição sobre o nosso país e o mundo, porque o pecado generalizou no mundo inteiro, estão de mão dada. A globalização do pecado infernizou a sociedade. As leis estão convergindo para um só propósito, apoiam tudo que é pecado, para agradar uma grande quantidade de pecadores. Até mesmo as igrejas dizem, alguns membros, meu pastor liberou. E eu pergunto, liberou o quê? O que é que foi liberado pelos apóstolos em relação ao pecado? Nada. Nada. Eles não liberaram nenhum pecado para infernizar as igrejas. Nós não precisamos liberar o pecado para atrair um nível de gente que gosta de viver segundo Satanás. Nós temos que pregar o santo evangelho para atrair as ovelhas do Senhor. Aleluia. As pobres ovelhas do Senhor. Eu digo para vocês, nunca falem mentira para agradar as pessoas, para atraí-las a você. Não dê bebida para elas serem atraídas. Quando o Senhor reclamar de vós que deixa beber os meus nazireus, deixa beber os meus nazireus, embriagando. Não. Quem é do Senhor, ele vai ouvir a voz do Senhor no tempo determinado. Pode uma ovelha estar tão acostumada em viver entre os lobos e bodes, que no início a palavra pode ser dura para ela, mas no momento da sua angústia, ela irá refletir sobre a mensagem que um dia lhe foi anunciada ao seu coração. Como o filho pródigo, quando ele se viu sem nada, sem apoio, sem respaldo, sem condições, sem alicerce da vida, ele então pôde meditar nos trabalhadores de seu pai. E pôde valorizá-los, porque tinham pão em abundância, e também o seu pai, que era um bom pai, que não deixava faltar nada em casa. Como eu disse, é necessário sim as aflições. E os ídolos dos últimos dias estão precedendo a ruína do povo do Senhor. Porém, nós conhecemos como ídolo as imagens, não é isso, irmãos? Todos nós conhecemos ídolos, né? A palavra ídolo refletido nas imagens. Ora, porque é uma imagem, tudo bem? As imagens de santos, de qualquer entidade aí criada pela ciência, pelas religiões estranhas, todo ídolo feito, seja um desenho, seja um símbolo, seja um boneco, aquilo ali
chama-se idolatria, ídolo. E o fazer culto, prestar culto àquele objeto, chama-se idolatria. Então a idolatria é o culto que se presta a um ídolo. E também o amor excessivo, o apego excessivo, a admiração excessiva ao ídolo. Mas as Escrituras esclarecem para nós que a idolatria vai além do estar diante de uma imagem ali oferecendo um culto, uma oração, uma reza, uma petição, acender velas a um ídolo feito de gesso, de pedra. A Escritura nos diz que a idolatria vai além. Além. Porque tudo que o ser humano se apegar, ter uma admiração até excessiva, como os próprios cantores evangélicos têm sido chamados de meu ídolo. Uma vez fizeram uma pergunta na rádio, tal do Rio de Janeiro, o que os cantores achavam quando alguém também consideravam eles de ídolos. Vocês sabem que a vaidade dos evangélicos é serem comparados com os artistas do mundo, serem prestigiados, semelhantemente os pastores evangélicos. Eu não sou evangélico. Glória a Deus. E assim por diante, obreiros, etc. Até as mulheres, quando ganham uma oportunidade e são consagradas nas igrejas, elas se sentem igualadas a alguma mulher lá de fora que tem uma certa posição e é conhecida pela mídia, pelo mundo. Isso é uma vaidade e é também uma idolatria. As pessoas terminam se apegando aos homens, ao ser humano, ao seu irmão, mais do que ao Criador, de maneira que amaram, honraram, amam e estão honrando mais a criatura, as coisas criadas. Não se dão conta que essas coisas foram criadas. Uma imagem foi criada, um cantor foi criado. Para quem não sabe, muitos cantores da mídia aí que alcançam muita fama, quando as autoridades não querem que eles continuem, ou quando eles querem romper o contrato, simplesmente eles tiram ele de estrela lá do céu e colocam como nada aqui na terra. Se vocês estiverem na internet, pesquisem sobre esses artistas, Elvis Presley, os Beatles e outros tipos de cantores e artistas. Quem é que colocou eles lá em cima? Pesquisem dos Estados Unidos como que eles conseguem levantar um artista. Irmãos, se igualar a essa coisa é uma idolatria terrível. Isso está precedendo a ruína sobre o nosso país, sobre os evangélicos, porque não estão honrando mais a criação do que o Criador, estão honrando mais o homem. As pessoas dizem que amam a Jesus, mas é mentira, porque negam com as suas obras. Aqui mesmo, se vocês disserem que ama Jesus, olha, faz uma reflexão de verdade, se você ama de verdade ao Senhor, porque Jesus disse: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Em outra palavra também diz: aqueles que têm os meus mandamentos, guardam os que me amam. Glória a Deus. Então os que amam o Senhor guardam os seus mandamentos, no sentido de zelar, obedecer, servir, estar atento, Glória a Deus. em todos os sentidos em relação a uma vida de obediência ao Senhor. Aleluia, Senhor. Ele diz que quer misericórdia, que é obediência, não sacrifício. Sacrifício sem obediência não é agradável ao Senhor. Como Saul, que guardou animais para sacrificar a Deus, quando Deus mandou que destruísse todos os animais dos amalequitas. O Senhor não queria aquele sacrifício, Ele queria a obediência. E aquele ato de Saul tornou-se uma idolatria. É isso que queremos estudar. Se você se apegar demais ao povo, ou ao pastor, ou seu carro, ou qualquer coisa, aquilo torna-se um objeto de idolatria. Você não faz culto ao seu carro, nem faz culto ao seu
ou seu pastor, ou a sua vida própria, seu próprio ego, amantes de si mesmo, como está escrito na palavra, que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmo. A autoestima é uma doutrina do inferno. A autoestima não tem botar você alegre e feliz, mas tem como intenção de colocar você como o seu próprio ídolo. Você se autoestima, você aprecia você mesmo. Então a sociedade ensina que isso é bom, porque você valoriza você não fica de cabeça baixa, induzindo a idolatria a si próprio. Você se coloca como Deus no lugar de Deus. Mas a ideia do ensino é outra, é para levantar você viver mais alegre, olhar para as coisas que você sabe fazer. Puxa, eu sei fazer isso, eu não vou ficar triste porque as pessoas estão mexendo comigo. Nós não ensinamos ninguém a andar de cabisbaixo, arrasado. Ensinamos sim que a pessoa tem que confiar no Senhor e que tudo que ele tem, que ele fez, ele recebeu de Deus. Não deve se gloriar. Mas a sociedade ensina a pessoa a se gloriar na autoestima. Mas antes dessa sociedade criar essa ideia, centenas de anos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo profeticamente, e os outros apóstolos falaram que nos últimos dias, Pedro falou, apareciam homens assim, arrogantes, amantes de si mesmo, soberbos. Né? A idolatria, então nós temos hoje uma grande idolatria, é o apego pessoal. Mas temos outros tipos de idolatria além da imagem, do objeto. Nós temos também uma idolatria muito crescente nas igrejas, chamada avareza. Avareza. A Escritura diz que a avareza é idolatria. E estamos cheios de evangélicos e crentes avarentos. Na cara de cada um está escrito: sou avarento, quero do bom e do melhor, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e eu sou filho de Deus. Deus não dá nada ruim para ninguém, Ele dá o bom e o melhor. Elias não tinha uma cama de colchão, nem daquelas clinas que os reis tinham. Elias não tinha, aleluia, uma cama de mármore coberta com ouro. Glória a Deus. Dormia na caverna e ao relento. Elias não tinha um empregado de Deus, um anjo, para toda hora dar-lhe comida das melhores. Mas pão e água o anjo deu para ele. Glória a Deus. Mas sustentou ele 40 dias e 40 noites. Aleluia. Nós vemos a diferença de Jesus Cristo, santos apóstolos, que não viveram uma vida esplêndida e regalada como estão vivendo os idólatras evangélicos de hoje. Não querem aceitar que são idólatras, são avarentos. A avareza, que está precedendo a ruína sobre as pessoas, sobre o nosso país. A desgraça de Sodoma e Gomorra está sobre o nosso país e muitos outros países. Ociosidade e abundância de pão. E Deus quer tocar nisso. Ele vai tocar, Ele disse que vai tocar. Gostaria de ler com os irmãos o livro de Romanos, então, capítulo 1, no versículo 16. O povo do Senhor está igual àquela meretriz de Ezequiel 16, que depois de ser adornada e enriquecida, usou as coisas preciosas para se prostituir com homens de grandes carnes, diz a palavra. Deus comparou a aberração do pecado e usou uma expressão bem feia. E demais disso, ao invés deles como a prostituta que esperava paga, eles pagavam para os amantes que vinham até eles se relacionarem com eles. Estamos vivendo um período muito parecido, muito do igual e perigoso. Por quê, irmãos? São poucos pregadores nas igrejas que alertam o povo com sabedoria, dando-lhes tudo e ajudando o povo. É claro que quando nós estamos falando, não estamos manifestando ódio, nem tampouco condenação,
mas advertindo do que pode acontecer individualmente com cada pessoa. Capítulo 1 de Romanos. Então, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, nem eu, irmãos. Amém. Pois é, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Essa crença não está somente na fé pura, pura que eu digo, sem obediência, sem ações, sem obra. Tem que estar misturada com a obra. Essa crença aqui é uma crença completa. Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Cada vez que vai passando, ele vai tendo mais fé, mais ele vai descobrindo, mais vai entendendo, mais vai compreendendo. Aleluia. Por quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou neles. Aleluia. Glória a Deus. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Para vocês descansarem, podem sentar. Como eu não fico cansado cedo, eu vou ficar em pé. Poder sentar, irmãos. Nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. Se você recuar com a sua fé, você ficará sem conhecimento e Deus não terá prazer em você. É preciso continuar para você adquirir entendimento, porque o entendimento é dado pelo Espírito Santo. Entenda isso. Você não adquire entendimento vindo a primeira vez de um culto, assistiu. Você pode sair daqui com a cabeça cheia de coisas tremendas, mas não compreendê-las, porque o Espírito Santo que mede a tua vida, ele te dará ao conhecimento e o entendimento segundo a medida da fé, do dom de Cristo. Romanos 12. Aleluia. Glória a Deus. Paulo diz que cada um deve saber como convém, segundo a medida da fé, do dom de Cristo. Então, nós temos compreensão de fé em fé. Por quê? Porque Deus manifestou as suas coisas invisíveis nas coisas que estão criadas. O Evangelho também está na natureza. O Evangelho está no mato, no ar. Está aqui escrito que vocês não leram? Ou vocês não compreenderam? Vou ler novamente o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o que Deus permitiu você conhecer, neles, plural, neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus manifestou neles as coisas que você pode conhecer dele. Aí ele explica no outro versículo. Vamos lá. Porque neles, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpa. Esta é a palavra final no português mais claro. Para que ninguém tenha desculpa. Se alguém chegar diante do Senhor, mas alguém não me disse, mas eu falei para você quando você olhou o passarinho pela manhã. Não lembra quando você ficou olhando ele cantando? E você disse, puxa, nem comeu nada ainda, já acorda cantando. E você acordou murmurando, xingando, praguejando, nem me deu o meu louvor. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor, eu não sabia que estando em Jesus eu poderia crescer para a vida eterna. Você não sabia? Não observou que todas as plantas trepadeiras, quando encontram uma árvore grossa, ela vai se roscando e vai se alimentando do tronco e vai subindo para cima? Um dia você olhou isso e eu te dei entendimento, mas você não me deu crédito. Eu não fiz você observar as formigas que durante o verão trabalham e no inverno ajuntam quando não podem colher muito? Por que no tempo oportuno você não me buscou e ajuntou no seu coração a minha palavra, para que no tempo da escassez e da solidão você ficasse fortalecido com a verdade? Irmãos, o que de Deus se pode conhecer? Lá no Salmo diz que uma noite, Salmo 19, uma noite faz declaração a outra noite. Que do céu manifesta a glória de Deus, sem voz, sem linguagem, sem voz, né? sem som, mas ouve-se a sua voz. É interessante você ouvir a voz de Deus na sua mente e não ouvir com o ouvido. Deus revela a voz dentro de você. Não, comigo acontece isso. Glória a Deus. O Senhor fala de uma maneira gloriosa. A voz dele penetra no seu cérebro e não no seu, vai direto no cérebro, ao invés de ir pelo seu ouvido. Glória a Jesus. Um dia, diz ali, faz declaração outro dia, e uma noite a outra noite. Então, nós sabemos que o Senhor não deixou nós sem mensagem e sem entendimento. Mas como o apóstolo Paulo falou, que eu só posso receber esse conhecimento de fé em fé. E lá no livro de Hebreus que diz, o justo viverá da fé. E se o justo recuar, Deus não tem prazer em você. Você precisa crer somente. A capacidade quem dá é Deus. Quando Deus vê que você caminha de fé em fé, você determina a vencer os problemas da vida, honrando mais o Criador do que a criação, não tendo em autoestima a tua vida, glória a Deus, tão preciosa aos seus olhos, mas tendo em autoestima a vida de Jesus, glória a Jesus em você. Glória. Então o Senhor vê que você tem um conteúdo bom, tem um coração preparado para receber o entendimento. Glória a Jesus. Porque a Escritura diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Ele dá sabedoria aos que buscam com inteireza de coração. Glória a Deus. Por isso, se o povo do Senhor não se aprimorar como Daniel, não vai ter entendimento e nem as revelações corretas da palavra, vai andar no escuro. Quem não ama de verdade a Jesus estão dentro das igrejas andando no escuro, batendo o pé, dizendo que vão entrar no céu e que vão no arrebatamento da igreja, mas não vão, porque o Senhor assim diz: os profetas profetizam falsamente e os pastores dominam pela mão deles, e os membros das igrejas assim desejam. E que é que eu vou fazer no final disso tudo, diz o Senhor? Eu os fundirei, diz o Senhor. Então, quando você ouve um pregador falando meio duramente, não se atemorize nem desmaie. Deus quer te livrar do fogo que está para chegar. Glória a Deus. Essa é a boa notícia. Isso é evangelho. Evangelho não é mentira, engodo, palavras de historinha para te enganar em promessas mentirosas, enquanto você faz um monte de coisa errada. Evangelho é mostrar para você o mundo de glória do Senhor, na presença do Senhor, protegido pelo Senhor, e uma vida santa, agradando o Senhor continuamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sede santo, como eu sou santo, diz o Senhor, aleluia. Aleluia, amém. Sede santo, diz Amém, o Senhor, Jesus. aleluia. Amém. Mas eu não quero parar nesse versículo. Glória a Deus. Mandei vocês sentar porque eu quero continuar no versículo adiante, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque o poder dele, ele está manifestado na criação. Na criação. Ele está manifestado na criação. Vocês já perceberam como é a chuva? Já perceberam como a água é modificada?
Já perceberam? Nunca perceberam? Exceto com um furacão, ou um torvelinho, ou um outro tipo de redemoinha que pode sugar objetos sujos do chão e lançá-los em outro lugar, como um que sugou peixes de um rio e em determinado lugar choveu peixe. Isso não é uma coisa que acontece continuamente, não é? Isso é apenas juízo de Deus dos últimos dias. Mas vamos falar do que Deus colocou naturalmente em relação às águas do mar, às águas dos rios, dos esgotos, às águas de qualquer lugar dessa terra, que são transformadas em água destilada, limpa, que cai do céu, sem materiais pesados, exceto as primeiras chuvas que caem, limpa o ar que está carregado de alguma coisa aí industrial. Não perceberam nada ainda, né? Você acha que a chuva, o processo de levar a água para cima e derramá-la novamente, não tem uma mensagem? Tem, meus irmãos. O povo conhece a Deus pelas coisas que estão criadas. Pode ter uma lama ali, uma poça de lama, com bichinhos, com aqueles mosquitos ali já preparados para voar, e outros ainda como larvas. Você passa e vê aquela lama ali durante uma semana, mas na próxima semana você vai perceber que a lama secou, os bichos morreram, a sujeira ficou ali, a água que tinha naquela lama foi para onde? Alguma parte a terra suga, outra parte é evaporada, limpa, pura, sem nenhum detrito. Irmãos, a sujeira não evapora, os metais pesados não evaporam, a água do xixi, do esgoto, das fezes, tudo evaporada, sem a contaminação. O que você vê nisso? Qual é a mensagem de Deus? Não vai subir o pecado. O pecado não vai subir, aleluia. Aquele que crê no Senhor, ele será destilado pela verdade, pelo poder maravilhoso, e vai se juntar no céu nas nuvens gloriosas. A terra está cheia de mensagens. Eu falo porque eu observo a natureza, a mensagem do Evangelho na natureza. Posso pregar para vocês? Vocês podem até chegar e pregar para mim. É só vocês observarem que a mensagem está cravada na natureza. Aleluia. Glória a Deus, é perfeito. A Bíblia diz que até o grão e a andorinha conhece o tempo da sua arribação, de regressarem para procriarem, para outras coisas. Mas o meu povo não conhece o seu Deus. Estar atento o tempo que você tem que fazer algo. Isso é só em comunhão contínua com o Senhor. Mas a sua vida repartida com os interesses naturais da vida, materiais, sufocam essa comunhão e você não tem muita experiência para contar. Mas eu tenho experiência para contar. Glória a Jesus. Amém. Eu quero estar em comunhão, como diz aquele hino. Eu quero estar cantando. Aleluia. Eu quero estar orando. Eu quero estar pregando quando Jesus nas nuvens me esperar. Amém. Amém, Senhor. Eu não quero ver ele surgir nas nuvens, não, porque isso aí vai ser para quem ficar na grande tribulação. Ele vai ficar nas nuvens aguardando eu subir. Irmãos, a Escritura então nos ensina que Deus não deixou ninguém desculpado. Por isso que no dia do juízo ninguém vai apresentar diante do Senhor uma palavra dizendo: Senhor, eu não sabia. O apóstolo Paulo usa uma expressão que eu não vou entrar profundamente na palavra, mas ele diz: o Evangelho que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu e da terra. Foi pregado. Ninguém terá desculpa. Quando, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, que se corrompe, que se estraga, que morre, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Dá uma paradinha aqui. A Bíblia é tão atual, né? Vamos aqui usar este versículo, versículo 23.
Somos amantes dos animais? Nós sabemos que aqui o texto está falando de imagens de homem, imagem de réptil, imagem de animais que as pessoas tinham como seu Deus. Objetos que não faz mais nada, não cria nada, não faz nada. Satanás, por esses objetos, faz aparecer alguns extras, milagres de mentira, prodígio de mentira, para enganar essas almas que põem a credibilidade nessas coisas. Mas objetos que não fazem nada, mas atribuem ao objeto, ao ídolo, as suas graças alcançadas, ao invés de dar graças ao Senhor, sabendo que Deus é que opera todas as coisas nas nossas vidas. Bom, nós vamos transmitir também esse versículo para os dias de hoje. Como a palavra está atual, ela se encaixa perfeitamente. Nós temos pessoas hoje que adoram macaco, adoram cachorro, adoram elefante, adoram leões, adoram cobras, adoram coelhinhos, adoram, olha, tem tanta coisa que se adora. Adoram animais de modo geral. Um certo homem criava uma cobra em casa, uma serpente venenosa, e ela era mansa por um determinado tempo, e todo ano fazia um aniversário cantando parabéns para a cobra. Parabéns, cobra, para você. O que ela fez para receber um parabéns? Parabéns para você. Nós já não precisamos de receber parabéns, porque nós não fazemos nada para receber parabéns. A festa de aniversário é uma festa mentirosa. Eu estou dizendo, usando essa expressão agora, mentirosa, que alguns aqui praticam e outros praticam. Mentirosa. E quem pratica é mentiroso também. Desculpa, mas é verdade. Como é que você vai receber parabéns, dar parabéns para uma criança, se foi Deus que durante 365 dias usou de misericórdia, todo dia de manhã renovou sua misericórdia? Aleluia. Glória, parabéns para quem? Para Jesus. Eu tenho que dizer para o Senhor muito obrigado, porque todos os dias o Senhor me suportou, fui chato com o Senhor, eu chorei, reclamei, resmunguei, e o Senhor foi paciente comigo o ano inteiro, aleluia. Aleluia. E eu que ganhei presente. Estou arraivado com isso. Jesus é bom, homem digno de honra, de glória, poder, majestade, para acontecer. Jesus, 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 Jesus. Posso acabar com a minha voz aqui, mas eu quero dizer, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele é digno toda honra e toda glória. Aleluia. Para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não vivo aqui em cima de pessoas novas aqui na igreja que chegam aqui, comemorando o aniversário, ó, eu vou te amarretar. Não faço isso, meu. Se alguém acha que eu passo a mão quando vem uma pessoa de fora, diz para mim, pastor, amanhã eu estou comemorando meu aniversário aqui, Deus te abençoe. Eu vou chegar, vou dar uma espadada, enfiar e tirar o filho da pessoa. Eu não tenho capacidade de entender isso. Eu não vivo em cima de ninguém. Agora, em um momento como esse que eu estou pregando sobre adoração a Deus, surgiu a vontade de falar pelo Espírito, doa quem doer aqui. Eu quero nem saber. Pode me marretar pelas costas aqui, tá grossa. Ô, glória. Dá um tapão de homem aqui que eu aguento. Glória a Deus. Eu aguento. O couro é dura, até para meter a injeção aqui é dura. Tem que botar com injeção, não quebra a injeção. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Aleluia, Senhor. Que o Espírito revela. Eu como com alegria e me enche, porque é a palavra. Glória a Jesus. Nós gostamos de mentira, não gostamos? Tanto é que fizeram a música Me Engana Que Eu Gosto. E na Bíblia está escrito: engana o meu povo que escuta mentira. Mas nós temos que gostar da verdade. Temos que amar a verdade, gostar da verdade, mesmo que doa na nossa carne, mesmo que temos que atingir nossos princípios, usos e costumes familiares, mas deixem de ser hipócritas, aceitem a verdade Glória e não a mentira. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Olha, não me confunda não, hein? Não me confunda. Eu posso encontrar uma pessoa idólatra na macumba ali, eu não vou chegar ali, seu macumbeiro, pelo contrário. Ô meu irmão, Deus te abençoe aí, viu? Você vai falar isso, o demônio já fica... Eu não preciso, irmão. Aleluia. Agora, se ele vier para mim, vem cá, macumba é coisa ruim? Não, não é ruim não, é coisa do inferno. Ruim é aqui na terra. Agora eu não vou chegar para a pessoa. Uma vez eu estava no centro do Rio, tinha dois macumbeiros conversando, um senhor escuro e um claro. Eu olhei para o escuro, eu estava esperando o meu momento de trabalhar com meus entalhes de madeira. Eu olhei para ele, olhei bem
para ele, senti um amor tão grande para aquele senhor. Não sei porquê, senti um amor tão grande. Eu falei, Senhor, eu tenho uma vontade de conversar com esse moço, com esse senhor. E aquela vontade era de Deus, porque quando eles se despediram, ele ficou por ali e puxou conversa comigo, falando sobre não sei o que, sobre o horário. E ali eu me levantei, me aproximei dele e comecei a conversar. Eu só falei do amor de Deus, do poder do Espírito Santo em nós. Aquele homem chorou ali como criança no meio da rua, dizendo, ninguém nunca falou assim comigo. É claro que num momento como esse eu ataco mesmo o pecado. Mas individualmente, irmãos, por exemplo, se vier aqueles velhinhos lá do asilo, vier mais enfermeiros, enfermeiras, muitos ali despreparados de comer essa comida que nós damos aqui, eu não vou verdadeiramente abrir a boca de cada um deles e empurrar para dentro com a madeira a comida grossa. Mas se eles me derem a oportunidade, vou preparar um pouco de comida para eles comer, para ver se eles gostam. Entendeu? É assim que eu trabalho. É assim que o Espírito Santo tem me ensinado. Mas eu vou dizer uma coisa. Para nós que escutamos todos os dias que a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, é hipocrisia chegar para uma serpente, uma pessoa como serpente, e cantar parabéns. Voltando para o moço que fez o aniversário, então, tal aniversário que muitos gostam, não é? Para a serpente estavam todos comemorando, tinha bolinho, tinha música, tinha bebida, e ele com a serpente enrolada aqui, botou na criança, aí tirou, botou nele, e está a serpente assim, né? Enrolada aqui, grande, e assim, daqui a pouco a serpente deu-lhe um bote nele, ele fez assim, mas os dentes, chegou, cravou os dentes, quando ele fez, chegou a arrancar os dentes da serpente. Daquele dia em diante, nunca mais fizeram aniversário para a serpente, nem festinha, idolatria. Lá na Índia, não é? Em outros países lá, o boi entra dentro de casa, mete chifre, mata, come tudo, derruba tudo. Não, o boi é sagrado. Idolatria. Nos Estados Unidos, em primeiro lugar as crianças, segundo os cachorros, depois as mulheres, depois os homens. As mulheres perderam. Os homens eram. Primeiro as crianças, segundo não é as mulheres, é os cachorros, animaizinhos. Idolatria. Nós temos novos animais sendo idolatrados, cantores evangélicos. Deixa eu ver se eu vou enrolar minha língua. Preletores, não sei nem se eu falei certo. Novos ídolos, ídolos que o povo estima mais do que a Jesus. O indivíduo chega na igreja, missionário, apóstolo agora, e outros nomes, Jesus Júlio, como disse aqui, José da Cunha que diz, e outras coisas. Essas pessoas estão sendo visadas, estão sendo assim, olhadas mais do que Jesus. Em algumas igrejas botam o nome do pastor morto, defunto, ainda no templo da igreja, dizendo, deixa para lá. Idolatria. Se alguém dessa igreja me ouve, gosta de mim, desculpa, é idolatria. Você botar a imagem do seu ex-pastor, do seu líder, na frente do templo, dentro da sua casa, como lembrança. É morto, é defunto, aquilo é carne, desfaz isso, queima isso. Glória a Deus. Aleluia. A idolatria precede a ruína. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou falar um pouquinho mais. Bom, rapidamente, versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus está entregando o povo às concupiscências. Deus está largando de lado, deixando de lado. Muitas igrejas se contaminaram com seus próprios pecados por causa dessas idolatrias que está invadindo, e os líderes não fazem nada, porque eles querem mais dinheiro. Isso dá lucro. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências de seus corações. A imundícia, Deus entregou para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Estão mudando a verdade em mentira. No lugar da verdade estão colocando mentira, e o povo deseja, porque é gostoso viver na mentira. Lá em Provérbios, que as águas roubadas são doces, e o pão comidas escondido roubado é suave. As coisas erradas, roubadas, mentirosas, elas dão suavidade à carne,
é um deleite para a carne. E a pessoa se apega, porque o ser humano vive no corpo de carne e depende de muitas coisas desta vida para a sua carne. E quando algo agrada a sua carne, ele não consegue negar-se a si mesmo, porque não ama Jesus. Porque para você negar a sua carne, os desejos da sua carne, o que a sua carne precisa, arroz, feijão, Coca-Cola, passeio, ouro, prata, sexo, um monte de coisa, você precisa amar a Jesus para frear o desejo excessivo dessas coisas. Você precisa amar, ter o poder do Espírito Santo controlando você, aleluia. Glória a Jesus. Nós não somos vegetarianos, nós não somos pacatos, nós não somos um monte de coisas que as pessoas falam. Tudo bem, deixa eles falar, isso não me incomoda. É que nós recebemos um controle dessas coisas. Glória a Deus. Ah, vocês são presos, vocês vivem debaixo de tabu. Não vivemos debaixo de tabu, vivemos debaixo da graça de Deus. Glória a Jesus. Controlados por um poder que agora temos. Não vivemos uma vida descontrolada. Religiosos que ficam brigando por aí, fazendo manifestações, não são os filhos de Deus, que filhos de Deus não se envolvem em questões alheias. Os filhos de Deus vão para a oração, de joelho, clamar ao Senhor e esperar o Senhor. Glória a Jesus. Filho verdadeiro de Deus, aleluia, confia em Deus. Não confia na matéria, não confia no poder humano. Como diz o Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos bênção no nome do Senhor. Aleluia. Outro salmo diz: não confieis em príncipe. Não. Deus que estabelece os reis, o Senhor tira os reis. Aleluia. Quando Nabucodonosor pensou que ele, pelo seu poder de homem, tinha conquistado aquilo tudo, Deus lhe deu uma prova terrível. Tirou seu coração de homem e pôs um coração de animal, e por 7 tempos Nabucodonosor comeu o capim. Quando ele voltou a si, ele disse: louvado seja o Senhor Deus, Glória a Deus. Aleluia. que tem domínio sobre os reinos dos homens e constitui sobre esses reinos quem Ele quer. Quem Ele quer. Glória. Aleluia. O povo que botou Dilma, quem botou foi Deus. Glória. Ninguém escolheu Saul, foi Deus, porque o povo desejou. Ah, vocês querem? Agora o povo quer um mundo governado por uma autoridade, um mundo unido, a globalização. Eles querem um mundo unido. Todo mundo quer unir as igrejas. Deus vai dar as igrejas, entre aspas, unidas. O anticristo, o governante vai unir todo mundo. A torre de Babel vai voltar a funcionar. A pirâmide é a torre de Babel, né? Vai voltar a funcionar. Glória a Deus. Vai dar certo? Aleluia. Vai dar certo para a destruição. Aleluia. A Bíblia diz aqui então que Deus entregou, Deus abandonou, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amados, Deus então tem sido esquecido. As pessoas estão dando mais glória e honra às coisas criadas e às coisas que eles mesmos inventam. Por causa da idolatria, aleluia, dos ídolos atuais e os ídolos do passado, o povo evangélico desviou seu coração do Senhor Jesus Cristo, que em vez de amarem aquele que fez o ouro e a prata e todas as coisas, amam mais a criação. Abra conosco em Colossenses. Colossenses 3. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 3, versículo 5. Aqui manda você matar aos poucos. Mortificar ele matando aos poucos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição é um membro, a impureza é outro membro, o apetite desordenado, a vil concupiscência é a avareza, que é a idolatria. Então, como nós associamos a idolatria, tudo se apega. O homem se apegou à cobra, levou-lhe uma mordida dela. O homem está se pegando ao dinheiro, vai levar-lhe uma mordida do dinheiro. Tudo aquilo que você se apega, você sofre. Você se apegou demais com o seu filho, vai sofrer com ele. Se apegou demais com sua casa, vai sofrer com sua casa. Se apegou demais com sua mãe, vai sofrer com ela. Se apegou demais com seu marido, vai sofrer com ele. Aleluia.
vocês se apegarem, vocês padecem. Mas se vocês se apegarem a Jesus, Aleluia. São maravilha. vocês não vão padecer, Aleluia. porque Jesus vai apanhar, bater em vocês. Porque o inimigo vai perseguir vocês por raiva, ódio, querendo destruir vocês, colocando vocês de volta ao reino perdido dele. Então diz aqui a avareza, que é idolatria. Todos sabem aqui, eu creio que é a palavra avareza. Avareza é uma palavra que vem de avaro. O avarento tem a avareza. A avareza é o apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Isso aqui é um ídolo moderno, também do passado, mas muito modernizado, muito aceito, muito em pauta, muito no patamar. É o ídolo mais falado, a estabilidade do mundo, não é? Depende do domínio de dinheiro. As pessoas querem fama, querem dinheiro, querem ter tudo o que podem ou puderem gozar nesta vida. E a Escritura diz que o avarento não vai entrar no reino do céu. Irmãos, esse idólatra não é muito conhecido quando você não lidar com ele, né? Se ele apenas aparece para você uma vez ou outra, você não o conhecerá. Mas, ouvindo essas pessoas, só falam em negócios e dinheiro. Negócios e dinheiro. Não há mais dinheiro, vender isso, vender aquilo. Só trabalham com seus corações em cima disso. E é idolatria. Paulo, ele não exclui esse pecado do povo de Colossenses. Ele manda esses irmãos a mortificar isto, matar aos poucos, tirando, pedindo ao Senhor, porque nós convivemos com o dinheiro, com o ouro e a prata. Nós precisamos de trocar isso para viver, para comer, para vestir, para morar, para sair. Mas uma boa administração, sem colocar o coração nessas coisas, nos faz ser servos do Senhor perfeito, como foi homens do passado que lidaram com grandes quantias e gente ao seu trabalho, mas não foram contaminados com estas coisas. Um provou, através da aflição que Deus permitiu o diabo lhe afligir, chamado, não é? Jó. Isso. Glória a Deus. Jó não blasfemou, Aleluia. não atribuiu a Deus culpa alguma. Ele provou que ele não servia a Deus por ter riqueza. Ele provou que servia a Deus porque ele amava ao Senhor. E Deus mostrou isso para Satanás, porque o Senhor conhecia o coração, não é, de Jó. Sabia que aquele homem era íntegro, sabia que aquele homem era temente, sabia que aquele homem desviava-se do mal. Puxa, todos os dias o Senhor acompanhava a vida de Jó. Todos os dias o Senhor observava, o Senhor olhava, o Senhor se regozijava. Olha, meu filho, como é que ele faz. Aleluia. O prazer que Deus tinha naquele homem. Ele podia ter o dobro do que tinha, porque seu coração não se inclinava aos bens materiais. Ele não se sentia seguro por ter aquelas coisas, apenas administrava enquanto vivia. Aleluia. Mas servia o Senhor, e as orações pelos filhos dele, aqueles filhos que faziam aqueles aniversários, eram corruptos, eram pecadores, e ele ia oferecer sacrifício porque sabia que eles tinham pecado. Seus filhos não temiam a Deus. Ele iria rogar ao Pai pelos seus filhos. Era um homem íntegro, um homem que estava sempre em oração, sempre buscando, sempre no culto, sempre adorando. E Deus administrando as coisas dele, abençoando as coisas dele. Bota no lugar olha aquele animal lá, olha assim, olha. Igual fez com Jacó. Labão enganava Jacó, Deus revelava: faz isso que eu vou te abençoar. Bota as varas assim, descasca as varas. Glória. Agora pega as varas, corta uns pedacinhos, deixa uma parte com a casca, que os animais quando beber aqui vai nascer tudo igualzinho. E assim Deus orientava Jacó até nas coisas materiais. Homens que transgrediram também, como nós, mas não permaneceram transgressando. Homens que não tinham ídolo nos seus corações, nem deles mesmos, pois aborreciam suas próprias vidas. Homens que se entregaram para o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mas o ídolo da modernidade, que é a avareza, né, tem destruído muita gente.
Outro ídolo terrível que está lá em 1 Samuel capítulo 15, 23, é a porfia. Porfiar. Diz que a porfia é igual a iniquidade. Não é? O porfiar, disputar, é igual a iniquidade, é idolatria. Saul discutiu com o profeta. Saul não fez o que Deus queria, rebelou-se. Como que isso tornou-se numa idolatria? Que a rebelião e porfiar com pecado e iniquidade é idolatria. Se idolatria é o apego exagerado das coisas, o que vocês acham aí nessa história? Ele rejeitou a palavra do Senhor e ficou com a palavra dele. Do povo. Do povo. Para agradar o povo. Olha aí a idolatria. Ele se apegou mais ao povo do que a palavra de Deus. A ordem, irmão. Chega uma pessoa que para você se te ameaça, para você não orar. E você vê na Bíblia o Senhor falou assim: orai sem cessar. Aí o irmão, com medo, não ora. Aí Deus vai e te desampara, te entrega na mão do teu opressor. Daniel não deixou de orar durante o mês que a lei criada pelas autoridades dizia que ninguém poderia fazer nenhuma petição a Deus nenhum, somente ao rei. No prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias, falei durante 30 dias, durante um mês. Mas Daniel não deu ouvido à voz do homem, porque o que ele fazia não era pecado. Cultuar, adorar o nosso Deus não é pecado, não é transgredir contra a lei de ninguém. Mas as autoridades sempre criam lei para querer fazer nós parar simplesmente de adorar a Deus. E nós vamos parar porque é autoridade? Não. Mas a Bíblia diz, não, para a gente parar, né? Obedecer às vossas autoridades. De vez em quando chegou um para mim e disse: pastor, está escrito, mas temos que obedecer às autoridades. Então tu faz casamento do gay lá na sua igreja, tá? Deixa ele beijar dentro da sua igreja, tá? Porque aqui não vai ter banheiro para gay, não. Junto com mulher. Pode botar na internet. Não vai ter mesmo. Aleluia, papai. Glória a Deus. Só se tomarem tudo aqui, colocar força e tirar nós daqui. Aí é outra coisa. Aqui tem que ter respeito. Uma firma exige respeito, o quartel do fuzileiro exige respeito, o quartel do exército exige respeito, o quartel da marinha, aeronáutica exige respeito. Por que o quartel de Deus não pode exigir o respeito? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas importa adorar a Deus, servir a Deus e os homens. Saul deu ouvido à voz do povo. O povo viu aqueles animais bonitos. E ainda também Saul deixou vivo ao rei Agag. Era para matá-lo. Então ele teve em autoestima aquele homem. Idolatria. Se você tiver em autoestima uma pessoa, um parente, um amigo seu mais do que a Deus, é idolatria. Você não vai entrar no reino só por isso. Será mesmo? Acredite ou não. Acredite ou não. A idolatria fica aqui dentro do seu coração, ninguém vê. Você não está carregando nenhum ídolo no pescoço e nem no andor, como diz aí. Nada sabe os que levam no andor da sua procissão, né? Andor de procissão, os seus ídolos, em boca mas não falam. Isso vale também para os ídolos da igreja católica. Precisa ser levado na procissão. Isaías fala sobre isso. Nada sabe os que levam em procissão os seus ídolos mudos, feitos pela mão do homem. Um madeireiro vai lá no mato, ele tem um fogão a lenha, ele quer cozinhar o feijão, e ele idolatra também. Só que ele tem uma coisa, ele é profissional, ele é talhador, ele é escultor, ou era mais ou menos. E ele pega uma boa madeira lá, corta com a serra com muita dificuldade, soa, e ali pega um pedaço, mete o machado, racha. Você já viu bem que faz, né? Corta os moerõezinhos, os pedacinhos assim de tronco, depois racha no meio e vai rachando até ficar na espessura própria para colocar no fogareiro ou no fogão. E ali, enquanto o fogão está aceso e o feijão está cozinhando com um pedaço daquela madeira, enquanto o pedaço da madeira está queimando, ele começa a esculpir. Ele que faz, cria um ídolo, cria um Deus e põe o nome São Jorge, Santa Maria, São Pedro. Seu nome será Pedro, então tu serás santo para mim, São Pedro. Mas você não está bom não, deixa eu te dar mais uma catucada aqui com o formão, que seu nariz não está muito bom não. Não é Pedro, não dá para você fazer isso para mim não, já que você é meu santo.
Não dá para você dar uma forma viva aí. A Bíblia diz que o indivíduo não percebe que um pedaço, está lá em Isaías, ficou um pedaço, ele cozinhou e comeu, encheu a barriga. E o outro pedaço que ele salvou do fogo, que ele mesmo salvou, ele esculpiu e se prostrou e disse: ó Deus, livra-me. Como pode ser isso? Então ele se apega a uma coisa feita. Semelhantemente, qualquer ser humano que se apega a outro ser humano, ou apega-se a si mesmo autoconfiante, ou então se apega ao seu dinheiro, ou à sua casa, aos seus objetos, tem então um apego exagerado. Eu até copiei aqui, coloquei aqui, mas olha: idolatria, amor excessivo, admiração exagerada. Tem pessoas que vão para os matos. Tem uma mulher que ficou bem parecida com os macacos na sua ideia de tanto olhar os macacos e viver no mato com os macacos. Deu uma doença nela. E assim outras pessoas terminam se apegando excessivamente a animais. Não faz culto ao seu cachorrinho em casa, não sente vela para o cachorrinho, mas o seu cachorro é o seu ídolo. Tem mulher que diz que prefere um cachorro em casa que uma criança, um filho. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que enchem dele a sua aljava, dos filhos, que os filhos são herança do Senhor. Se criado nos caminhos, os filhos serão uma bênção. Se o pai e a mãe forem exemplo para a criança, essa criança crescerá copiando seu pai e sua mãe. Mas se esse pai e mãe tão piedosos colocar essa criança nesses colégios infernais do diabo, vão preparar uma criança meio infernal. Aí fica difícil. É a verdade, porque os judeus não colocavam suas crianças no colégio de povo pagãos. Ainda tinham os aios contratados, alguns eram escravos, para ensinar os filhos que tinham condições em casa. As crianças cresciam no conhecimento de casa, se corrompiam depois de grande. Mas os filhos dos casais tementes a Deus eram todos tementes. Os filhos de Eli não foram tão tementes porque Eli não executava juízo. Se ele executasse juízo desde que os garotos fossem pequenos, eles não ficariam como foram, fizeram, prevalecendo nos adultérios e pecando. Porque era da lei e do conhecimento de Eli, do sacerdote, do sumo sacerdote, de corrigir os seus filhos desde criança, intimá-los e ensiná-los. Está de olho no seu proceder. Todo pai tem que estar de olho no proceder do seu filho. Tem coisa errada? Chama o filho para conversar, não é meter a lenha no filho, não. Primeira conversa, segunda conversa, terceira conversa. Não aceitou? Aí você vê o que você vai fazer, o que a Bíblia ensina, como você tem que fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos idolatria, avareza, porfiar, disputar contra Deus, o apego exagerado de qualquer coisa. Isso, a idolatria, está precedendo o juízo de Deus sobre o nosso país. Honre mais o Senhor. Ele é amor. Ele ama vocês mais do que vocês possam imaginar. Procure sentir esse amor do Senhor. Ame ao Senhor, porque Deus é amor. Ele só é fiel e justo. Ele só vai trazer as aflições do país para salvar alguns. Porque através do fogo o ouro derrete, a escória sai fora, a impureza sai fora, e aí no meio do ouro, do meio do fogo, o ouro permanece. Molinho, derretido, mas permanece. Então no meio da aflição que vai vir aí, as ovelhas do Senhor vão permanecer. E Deus vai salvar todas aquelas que são dele. Vamos ouvir o grupo de louvor. Glória a Deus.